Bom dia, está começando o Questões, o programa que fala sobre a ciência presente em nosso dia a dia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre doenças respiratórias. É um assunto importante porque está chegando o período de inverno e nesse momento essas doenças aumentam e muito a sua incidência. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto? O inverno é o período do ano em que as noites são mais longas e os dias mais curtos. Por isso, durante essa estação, as temperaturas são mais baixas e se intensificam as massas de ar frio. O inverno também é conhecido pela frequente presença de nevoeiros e neblinas pela manhã. Porém, à tarde, a umidade cai bastante e o ar se torna seco. A soma do ar seco e o vento calmo, com a poeira e a fumaça da poluição, pode resultar numa combinação perigosa, pois a qualidade do ar que respiramos é fundamental para a saúde do corpo humano. Nosso sistema respiratório é formado por nariz, boca e fossas nasais, responsáveis por filtrar, umidificar e aquecer o ar. Faringe e laringe, que direciona o ar para outro canal, a traqueia. Os brônquios e os alvéolos, que no conjunto formam os pulmões. Podemos destacar algumas doenças que ocorrem no sistema respiratório: a rinite e sinusite, que é a inflamação da parte interna dos seios da face ou do nariz. A faringite e laringite, que é a infecção da faringe e da laringe. A bronquite e pneumonia, que afetam os pulmões. O resfriado, que ataca o nariz e garganta. E a gripe, que afeta o nariz, a garganta e até os pulmões. Bom, começando nossa discussão hoje falando sobre doenças respiratórias, estamos aqui com o médico pneumologista, o Dr. Márcio Nogueira, com a professora coordenadora do curso de fisioterapia da FUNED-UENG, Solange Ribeiro, e com o médico do Programa de Saúde da Família, Dr. Flávio Alves. Nesse período de inverno, que começou agora, no dia 21 de junho e vai até o dia 22 de setembro, esse clima frio e seco aumenta a incidência de determinadas doenças? A maior demanda nossa neste momento, principalmente crianças e idosos, é as doenças respiratórias. E nas crianças, a inflamação do ouvido, ela é considerada uma doença respiratória, está tudo relacionado, as rinites, os problemas de garganta, pneumonia, asma. A criança pequenininha tem um problema que chama bronquiolite, que é comum, a criança que chia e tem falta de ar. De 0 a 6 meses, nessa faixa etária, está muito comum, nessa época, bronquiolite. E nós temos uns sinais de alerta que pode ser percebido pela mãe e para poder levar ao pronto-socorro, levar ao médico fazer uma avaliação. Essas doenças, elas atacam as vias respiratórias. Eu gostaria então que vocês falassem um pouco sobre isso. Assim. Quais são os sinais, quais são os sintomas de algumas dessas doenças respiratórias? O sinal importante dessas doenças é a tosse, às vezes o aumento do cansaço, principalmente quando ela acomete mais as pessoas idosas, elas se tornam mais cansadas. A tosse às vezes pode ser seca e depois começar a ter uma tosse mais produtiva, que a gente chama aquela tosse mais com presença de catarro. E tem alguns outros sintomas que podem ser detectados também. Mas o importante é que toda a própria pessoa, os familiares, estejam atentos a esses sintomas que aparecem para tentar solucionar ou assistir essa pessoa mais rapidamente, Em especial as crianças e os idosos. Inclusive na criança nós temos alguns sinais de alerta que é importante, que a mãe fique bem atenta. Primeiro, a tosse é o sintoma principal da doença respiratória. Outra coisa é a febre. A tosse, a febre, e a criança está cansadinha, respira rápido e faz um movimento com a barriguinha para respirar. E às vezes tem até que, nós chamamos de tiragem intercostal, quando ela respira, puxa que entre uma costelinha e outra. Então são sinais de alerta. Outro sinal é a febre, uma febre que dura mais de 3 dias também, uma febre importante, a febre alta, acima de 39 graus. Também é um sinal de alerta, a criança fica irritada, ou a criança fica prostrada demais, ou uma coisa ou outra. Vômitos é outro sinal de alerta. Criança muito cansadinha, que não consegue nem mamar, nem se alimentar. Ou a baixa febre, mesmo assim, ela fica moada, são sinais de alerta que devem fazer com que a mãe
procure um atendimento médico. Ela não precisa apavorar e antecipar muito isso. A criança tá com uma tosse apenas, não está cansada, tem uma febre baixa, tem 1, 2 dias de febre, então ela deve ter paciência e saber que aquilo é um quadro respiratório agudo que é autolimitado. 90%, até um pouco mais, são doenças virais. Então ela tem que ter paciência de esperar, né, perceber a tosse, né? Até nós falamos que a tosse não é o problema, a tosse é a solução. A febre não é o problema, né? A febre é a solução. Essas reações do organismo são importantes a gente estar atento e não ficar combatendo a febre, uma febre baixa, 38, 37,5, ficar dando remédio para essa febre. Dá um banho morno, né? Ou aplica uma compressa de água fria na barriguinha ou na axila. Um dado interessante eu quero só acrescentar é o seguinte: o sinal isolado mais importante para que a mãe ou o adulto vá ao hospital procurar atendimento, ao posto de saúde, é a presença do escarro purulento. O escarro amarelado, o escarro esverdeado, o escarro marrom, já é sinal que está havendo infecção bacteriana. É bem diferente do escarro transparente, cor de clara de ovo crua, e do escarro branco. Então, qualquer pessoa que esteja escarrando pela tosse, pela boca, ou secreção nasal de cor amarelada, esverdeada, escura, ela deve procurar com rapidez atendimento médico. A causa dessas doenças está ligada somente ao clima ou tem outros fatores que influenciam para o surgimento dessas doenças respiratórias? Olha, o clima com certeza ajuda muito, né? O clima interfere. O ar frio e o ar seco, a umidade baixa do ar, interferem muito. São agentes que potencializam os sintomas e as doenças, né? Mas as causas individuais são muito importantes. Então, as pessoas que já têm sintomas, por exemplo, de chieira, eventualmente, vão piorar os sintomas agora no inverno. Então, pessoas que fumam vão ter mais incidência de descompensações, de infecções agora no inverno. Criancinhas de mais tenra idade também aumenta muito a incidência de infecções. Diabéticos também aumenta muito o número de infecções agora nessa época do ano. Pessoas que têm doenças crônicas, por exemplo, os que têm doenças hepáticas, os cirróticos, por exemplo, os pacientes que fazem diálise, os pacientes que têm problemas cardíacos, por exemplo, coração grande, inchaço nas pernas, né? São pessoas que vão ter certamente uma maior incidência de doenças infecciosas do inverno. Ainda tem vários fatores também, fatores hereditários, né, fatores alérgicos e fatores inerentes à pessoa. Até um quadro depressivo, a pessoa está com um quadro depressivo, com uma tristeza, isso também deprime o sistema imunológico dela. Bom, o programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco. Tenho uma doença rara que ataca a minha visão. Meu remédio é muito caro, meus pais não podem comprar. Às vezes, tenho que ser internado rápido. E sabe quem me ajuda? O coração de criança, que cuida de mim e das crianças com todo amor e carinho. Maria Eduarda. Coração de criança. Um gesto de amor vale a vida. Bom, o professor tem um papel muito significativo, como um todo. Através da escola, que o aluno ele consegue se comportar de uma maneira, podemos falar, uma maneira ética, como cidadão. Ele vai aprender os quesitos relacionados ao seu dia a dia, à sua profissão. A gente não consegue pensar em nada nesse mundo sem a carreira de professor. Então, todas as profissões, tudo que a gente pensa, seja na engenharia civil, seja em meio ambiente, seja em qualquer parte, nós precisamos de ter uma formação. Então, o objetivo de ser professor, ele vem da essência. Ou seja, tudo que nós temos hoje no dia a dia, por trás disso teve um bom professor. Para mim, ser professor é a possibilidade de me encontrar como pessoa, como cidadão e como profissional. De volta com o programa Questões, hoje falando sobre as doenças respiratórias e o seu aumento agora nesse período de inverno. Quais são as principais doenças respiratórias que acometem as pessoas nesse período agora? São principalmente a rinite,
a sinusite, as dores de garganta, né, as infecções de garganta, as amidalites, as traqueites, laringites, as bronquites, né, as pneumonias, o resfriado e a gripe. Eu acho muito importante diferenciar o resfriado da gripe. Isso causa muita confusão. Sabe a diferença entre gripe e resfriado? Não sei. Sei não. Não, alguma ainda tenho, né? A diferença é um pouquinho, assim, eu tenho um certo tipo de dúvida também, né? Não sei como é completamente a diferença, não. Você sabe a diferença entre gripe e resfriado? Não. Não sei não. É porque a gente já estudou sobre isso, mas eu não sei falar não. Porque gripe é uma coisa que a gente pega muito fácil e vai embora também assim, se não for uma coisa meio complicada, vai embora com certa rapidez, né? Tipo, gripe a gente fica com febre, com má disposição, e resfriado não, a gente só fica espirrando, tossindo. Gripe tem um sintoma, como febre, dor no corpo, dor de cabeça. De um modo geral, a gripe é uma doença muito grave, com uma sintomatologia muito marcante. Todo o paciente com gripe está profundamente prostrado, com febre alta, com dores intensas no corpo e com dores de cabeça. Ele não se alimenta e está acamado. Então, todo o quadro de gripe é um quadro grave. Já o resfriado comum, ele não é uma gripe branda, é outra doença. O resfriado comum é uma doença virótica também, mas causada por outros vírus que não o vírus da gripe. A sintomatologia ela é bem mais branda. A pessoa está um pouco desanimada, pode até haver uma pequena febre de 37,8, 38 graus, ela pode estar um pouco indisposta, mas ela vai trabalhar. Ela cuida de sua casa, ela vai ao trabalho, um pouco desanimada, mas não deixa de ir. Tá? Então, é muito importante não chamar resfriado comum de gripe. Então, muita gente que agora, nessa época do ano, toma vacina, por exemplo, de gripe, e tem resfriado, acha que a vacina não valeu. Porque tomou a vacina da gripe e gripou. Na verdade, não foi gripe. Ela teve o quê? Foi um resfriado comum. E é comum também, as pessoas falam, eu estou gripada há 30 dias, estou gripada tem 2 meses. Na realidade, ela tem uma rinite, ou nós falamos rinite, sinusite alérgica, né, que é comum e ela piora no inverno, por causa do frio e dos poluentes que aumentam no ar. Né? Só fica colocando fogo aí nos lotes, né? Isso aí, e mais a poluição normal, que como a umidade cai, esses poluentes ficam mais aí, e mais o frio, são fatores, então, que essas rinites, sinusites alérgicas, elas se perpetuam, às vezes, aí por meses. Então, a pessoa não está tendo a gripe, está tendo rinite e tem que ser tratado como tal. Na verdade, o nome gripe popularizou com todas as doenças respiratórias, as pessoas chamam gripe. Né, erroneamente, onde às vezes leva esse mal-entendido das pessoas não procurarem o tratamento adequado ou a prevenção adequada da gripe, porque tem um resfriado e já chama de gripe. Eu acho que, de uma forma geral, o que acontece é esse conceito errado da gripe que popularizou. Essas doenças, quais as que mais afetam as crianças, né, nesse período? As crianças são os resfriados comuns, né, e suas complicações, são essas viroses, nós chamamos de viroses. Então é comum na criança, né, esse resfriado, a otite é uma complicação desse resfriado, a inflamação no ouvido, e também de vias aéreas, como a traqueite, laringite e até mesmo a pneumonia. E até meningite tem que pensar também, numa época dessa, onde tem pouca ventilação, a sala de aula de criança fica tudo fechado, um dia mais frio, o risco de contágio é muito grande. É claro que hoje nós temos algumas vacinas que previnem, grande parte, a incidência de meningite, mas principalmente na pediatria nós preocupamos mais com a pneumonia. No adulto, eu percebo mais o agravo das asmas nesse momento, né? E nos idosos, tem alguma relação assim? Bom, o idoso saudável, ele, né, se comporta como um adulto saudável mesmo. Ele vai ter os sintomas mais leves de tosse, às vezes
peito cheio, cansaço, febre também, mas não é algo tão grave. O que a gente fica mais preocupado e tem maior atenção é com o idoso que já é debilitado, o idoso que já é acamado, que já tem alguma outra doença de base que não é uma doença respiratória, ou mesmo que seja uma doença respiratória que venha a se agravar mais nessa época do ano, é que a gente se preocupa mais, e são esses os pacientes que mais necessitam de cuidados especiais, e às vezes até de internações. O que os familiares têm que ficar muito atentos são a esses sintomas de um cansaço súbito, ele está deitado, está sentado, mas está cansado, aumenta a respiração, ele fica mais ofegante, tem uma tosse mais pesada, uma tosse mais produtiva, mais encatarrado mesmo, febre, né, igual como o Dr. Márcio falou, o catarro começa a ficar mais amarelado, isso são sinais que você deve procurar realmente uma assistência maior. Dr. Márcio, é interessante que existem até campanhas específicas, né, do governo, do Estado, para com o público idoso no que diz respeito à gripe, né? Como que o senhor vê isso assim? É fundamental. A única maneira que se tem de prevenção de gripe é pela vacina. Existe um mito de que, por exemplo, a ingestão de altas doses de vitamina C, né, vai trazer proteção contra a gripe. Isso não existe. A vitamina C não protege contra a gripe. Isso é folclórico, inclusive, né? Então, a única maneira de se prevenir contra a gripe é através da vacinação. Ela é gratuita, está à disposição das pessoas, né? É importante, quem não se vacinou ainda, vacinar rapidamente, que é a única maneira de proteger contra a gripe. Eu quero salientar também uma coisa muito importante, que normalmente as pessoas se preocupam em rapidamente tomar remédio contra a tosse quando a tosse aparece. Nós todos aqui somos unânimes em dizer o seguinte: a tosse está do nosso lado. A tosse é uma defesa do corpo contra a doença. Não tome antitussígeno. Não tome por conta própria. O antitussígeno seria o quê? Um xarope? Xarope, por exemplo, contra a tosse. Contra a tosse. Não use esse medicamento. O antitussígeno pode agravar e complicar, às vezes, uma infecção, como o doutor Flávio falou, uma infecção simples. Ela pode se agravar, transformar, por exemplo, numa pneumonia, pelo uso incorreto de antitussígeno. E outra coisa importante: enquanto na criança a febre é uma coisa muito comum de aparecimento, é comum a criança ter febre, o adulto pode ter, por exemplo, uma pneumonia grave sem febre. Então, o adulto não deve esperar o aparecimento de febre para procurar atendimento médico. A febre no adulto é ocasional. Ocasional. O primeiro sintoma, verdadeiramente sinal de importância, é a mudança na cor do escarro e o aumento da tosse. Bom, o programa Questões dá mais uma pausa e volta daqui a pouco. Primeiramente, algo que constrói, que modifica o próprio eu. O tempo todo eu estou estudando, eu posso ter contato com os livros, com as novidades que estão sendo discutidas na academia, mas o tempo todo também eu estou trocando isso que eu estou estudando com outras pessoas. E aí, essa é a parte mais interessante, esse momento de troca, esse momento de perceber que alguém me ouve, que alguém se modifica a partir daquilo que a gente discute. Para mim, ser professor é troca, é interação com o outro.
Horticultura é uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. a integração de várias culturas. Aprender e multiplicar. É um espaço de livre expressão. Participe conosco dessa revolução. Eu disse uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mão pra estéreo a sua compreensão. De volta com o programa Questões, hoje falando sobre as doenças respiratórias e seu aumento nesse período de inverno. Bom, a prevenção. Nós falamos que as principais doenças teríamos a asma, a gripe, o resfriado. Como a gente poderia prevenir nesse tempo, né, nessa estação do ano, no inverno, essas doenças respiratórias? A melhor prevenção que existe é você se manter saudável, né? É bem saudável, corpo saudável, atividade física, uma boa alimentação, para que você consiga superar o inverno sem um adoecimento maior. Mas, se isso não foi feito ao longo de toda a vida, de todo o tempo, existem algumas dicas, né, que depois podem ser acrescentadas agora no inverno, que é evitar ambientes fechados, principalmente as crianças, os idosos, mesmo os adultos saudáveis ou debilitados, ambientes muito fechados, tentar umidificar um pouco mais o ar, que a gente tem essa queda na umidade do ar agora nessa época, e não deixar de praticar os seus exercícios. Existem exercícios respiratórios que vão melhorar essa sintomatologia do resfriado, que a gente, na fisioterapia respiratória, trabalha muito nessa parte preventiva, quando a gente tem acesso a esses pacientes antes que eles se agravem. Tem mais algumas dicas? Ter uma boa hidratação, essa umidificação do ambiente é importante. Como que eu posso umidificar, por exemplo, estou na minha casa, como é que eu posso umidificar o ambiente da minha casa? Tem uns umidificadores, né, que pode ser comprado nessas lojas ou farmácias, mas se a pessoa não tem, pode usar uma bacia com água, né? Um detalhe para estar trocando aquela água para não virar um criatório de dengue, né? Molhar toalhas, né? Pendurar no quarto, também se consegue uma umidificação. Importante também o soro fisiológico nasal nas crianças, ser usado, ter um resfriadinho, a mãe tem o cuidado de estar lavando bem as narinas, né? Irrigando as narinas com solução fisiológica. Agora, eu tenho a formação em medicina chinesa, né? Então os chineses têm uma atenção muito com as coisas que eles chamam que são da natureza, né? O vento, o frio. E eu, sinceramente, acho que isso é muito válido a gente citar aqui. Então, você ter mais cuidado em agasalhar as crianças, não ficar expondo ao frio, né? Até eu brinco com as mães, é preferível passar calor do que passar frio. Então, os chineses veem o frio, né, como uma coisa assim, um dos fatores de adoecimento mais importantes. E, assim, particularmente, eu tenho isso, né, comigo. E tenho esse cuidado de estar sempre aquecido, ter o cuidado essa época, os meus meninos, nada frio, nada gelado. Pelo contrário, é época de tomar coisas quentes, caldos, chás, coisas quentes e estar bem aquecido. Ô Flávio, parabéns. Isso é muito importante. Realmente agora no inverno, não é época de picolé, de sorvete, piscina. É época agora de quê? De sopa, de caldo, de manter bem agasalhado. Importante também, se você fuma, pare de fumar. E o mais importante, a pior doença dessa época do ano agora, chama-se gripe. Ela tem vacina. E vacina é muito importante ser tomada, principalmente pelos idosos, pelas gestantes, pelas crianças de até 2 anos, né? E por pessoas que têm doenças crônicas graves. Então, não deixe de vacinar. A vacina é muito importante. E como que a gente pode receber a vacinação contra a gripe? No momento, nós estamos vacinando essas faixas etárias, né? As gestantes, idosos, criança de 0 a 2, mas toda criança que tem história de sinusite de repetição ou asma, qualquer doença crônica ou doença respiratória recorrente também estão sendo vacinadas no momento. Ainda não está aberta a vacinação indiscriminada a todas as pessoas, não, mas todas as pessoas que precisam estão sendo vacinadas. E a prefeitura, ela tem algum tipo de programa especificamente para trabalhar, né, além da vacinação, com doenças respiratórias? Nós temos um programa de asma e rinite, né, que existe. Qualquer pessoa, tanto criança quanto adulto, pode ir ao centro de saúde, às unidades de PSF, ela vai ser atendida e vai ter a medicação gratuita na farmácia da prefeitura. E nós temos um programa do tabagismo.
da abordagem ao tabagismo. O Programa Municipal de Controle do Tabagismo, que tem tido uma grande ação aqui em Divinópolis. Nós temos mais de 100 profissionais capacitados nesse tipo de abordagem. No Brasil, reduziu de 32% de fumante em 1996 para agora, em 2009, teve um censo relacionado ao tabagismo. Nós temos 16% da população que fuma. Então, caiu mais pela metade o número de fumantes no Brasil. Divinópolis está bem. Nós estamos conseguindo colocar o programa em quase todas as unidades, com equipes para acolher o fumante, inclusive com grupos terapêuticos para o fumante. Inclusive, se necessário medicamento, tem medicamento gratuito. Se necessário. Nem todos os fumantes vão precisar de medicamento. E o tabagismo, ele é uma das causas mais sérias para as doenças crônicas que afetam a respiração. São 52 doenças associadas ao tabagismo. Entre elas, tem as doenças respiratórias, né? Que é o câncer de pulmão, né? O câncer de pulmão é uma doença quase exclusiva do fumante. Quase exclusiva, eu digo assim, que de cada 10 pessoas que têm câncer de pulmão, 9 são fumantes ou foram fumantes até alguns anos atrás. E as doenças respiratórias, como a bronquite crônica, né, e o enfisema pulmonar, também são doenças muito relacionadas. Né? E o fumante, ele vai, com o tempo, deteriorando a sua capacidade respiratória e ele vai ficando muito susceptível a infecções. Você perguntou a respeito dos serviços preventivos que são oferecidos. O curso de fisioterapia da FUNED, junto com uma parceria com a Prefeitura, mantém também um projeto chamado Qualidade de Vida, que tem um projeto de atividade física, que trabalha em 4 unidades básicas de saúde da cidade, com exercícios e, inclusive, exercícios respiratórios. Ele funciona 2 vezes por semana em cada unidade e tem mais de 300 usuários hoje. Você poderia dar um exemplo, ensinar para nós, de repente, algum tipo de exercício respiratório para melhorar assim, a qualidade da nossa respiração? É um exercício básico que eu sempre ensino para os meus pacientes. É o que todo mundo acha que é bobagem. É você respirar profundo, segura o ar, conta até 10. Enquanto isso, você tem a distribuição adequada do oxigênio no seu pulmão, em todas as partes. É um exercício respiratório e é um exercício que você trabalha também um relaxamento. Acontece uma coisa, né? Nós desaprendemos a respirar. A criança sabe respirar, ela tem uma respiração abdominal, né, naturalmente. E com o tempo nós desaprendemos, uma das coisas que a gente desaprende. Então é ar para dentro e barriga para fora. Você inspira, o ar para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriga para dentro. Então trabalhar com diafragma. Nós temos uma respiração muito torácica. Trabalha muito, ventila muito as partes superiores. E aqui o diafragma fica parado. Então ar para dentro, barriga para fora. Prende um pouquinho e solta. Eu teria que praticar isso quantas vezes? Como que eu posso exercitar essa Fazer um treinamento mesmo, né? Como que seria isso? Está em casa, está num momento tranquilo, faz isso, 10 repetições, umas 3 vezes por dia. Com o tempo, você vai perceber que vai estar mais treinado a ter uma respiração diafragmática. Você começa a fazer sem perceber. Né? Eu já tive pacientes que falam, às vezes estão dentro do ônibus, quando percebem, estão fazendo essa respiração. Porque faz bem. Só chamar a atenção que para esses pacientes que têm doenças crônicas, tipo DPOC, que é o enfisema e a bronquite, não existe tratamento de fisioterapia por apenas 5 dias, 10 dias. Na verdade, é um acompanhamento. Né? A pessoa tem que fazer isso sempre. Faz parte do tratamento da pessoa que tem DPOC, enfisema e bronquite, a fisioterapia. Tá? Então, se você não faz, se a pessoa tem DPOC, enfisema e bronquite, e não faz fisioterapia, peça ao seu médico, alguma coisa está errada. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. O programa Questões se encerra agora. O tema de hoje foi as doenças respiratórias e a sua relação com o inverno. Quero agradecer também a participação de todos vocês nas redes sociais, pela internet, no Twitter, no Facebook e no e-mail. O programa Questões vai ao ar todas as semanas, trazendo sempre um tema diferente, ligando a ciência ao seu dia a dia. Até a próxima semana.